Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Um protesto pró-reintegração de posse bloqueou hoje pistas na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, aqui em São Paulo. Um grupo formado por moradores da comunidade Sata colocou fogo em pneus. O ato aconteceu entre os quilômetros 216 e 217, sentido capital paulista. Mais de 10 quilômetros de congestionamento e lentidão foram registrados no local. Passageiros tiveram que descer dos ônibus. A pista central já foi liberada pelo grupo, mas permanece o protesto no local. Os manifestantes são contra a ordem de despejo dada pela prefeitura por causa do alto risco de desastres por enchentes. A Aeronáutica vai controlar o espaço aéreo da terra Yanomami, em Roraima, para combater o garimpo ilegal. A medida foi autorizada pelo governo federal. O presidente Lula assinou um decreto que autoriza a Aeronáutica a controlar o espaço aéreo sobre o território Yanomami, em Roraima. A intenção com a medida é combater o garimpo ilegal enquanto durar a emergência em saúde pública de importância nacional. A Aeronáutica deve criar uma zona de identificação de defesa aérea, que vai controlar todos os tipos de tráfego aéreo suspeito de ser ilícito. Nos casos em que forem constatadas atividades irregulares, a Polícia Federal, o IBAMA e os demais órgãos da administração pública federal vão poder atuar como polícia administrativa. Uma das competências desses órgãos, neste caso, é de interditar aeronaves e equipamentos usados para o garimpo ilegal. O governo federal criou nesta segunda-feira um grupo de trabalho contra a exploração de garimpo em terras indígenas. A equipe vai atuar para interromper o garimpo ilegal. Além disso, ficou determinado que a Polícia Federal vai investigar os crimes ambientais na região. O Ministério Público Federal também abriu inquérito para apurar a responsabilidade do Estado brasileiro na crise humanitária vivida pelos povos Yanomami e Roraima. O órgão quer investigar em que medida ações e omissões de agentes públicos alvo de representações contribuiu para o agravamento da saúde da população local. Os fabricantes estão lutando para evitar aí o aumento no preço dos remédios por causa das mudanças no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços a partir de fevereiro. Vamos ver. Além da alteração na base de cálculo do imposto em São Paulo, outros 12 estados aumentaram as alíquotas dos medicamentos entre 19% e 22%. As associações da indústria e dos laboratórios já se mobilizaram e mandaram ofícios para os estados para tentar reverter ou suspender essas medidas. No caso de São Paulo, uma portaria publicada no último dia do ano passado fixou a base de cálculo para a cobrança do ICMS dos remédios com uma nova lista de preço médio ponderado ao consumidor final. Segundo o setor, o estado superestimou valores de insumos e medicamentos para a base de cálculo do tributo estadual, que deve levar os aumentos. O grupo Farma Brasil, a entidade sem fins lucrativos, pediu o adiamento da entrada em vigor da portaria para que distorções sejam esclarecidas e solucionadas. Segundo a entidade, a nova lista coloca o preço máximo para alguns medicamentos, chegando até 100% do preço máximo autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares pediu a suspensão da portaria e vai se reunir com representantes da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo para tratar as questões. Em abril também é esperado aí um reajuste em cerca de 10 mil medicamentos. De São Paulo, Bruna. No destaque internacional, o governo da Turquia afirmou ontem que poderia aprovar a entrada da Finlândia na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. No entanto, teria que ser sem a presença da Suécia, que também é candidata a ingressar na aliança. Deixe-me dizer algo. Podemos dar uma resposta diferente sobre a Finlândia, se necessário. E quando dermos uma mensagem diferente sobre a Finlândia, a Suécia ficará incomodada. Mas a Finlândia não deve cometer o mesmo erro.
Şok olacak. Ama Finlandiya'da aynı yanlışı yapmaması lazım. O presidente turco havia alertado que a Suécia, acusada pela Turquia de abrigar terroristas curdos, não poderia mais contar com seu apoio. Eğer siz illa NATO diyorsanız, se eles quiserem ingressar na OTAN, devem extraditar esses terroristas. Se eles não extraditarem, demos a eles uma lista de 120 pessoas, então sinto muito. Após as declarações, o chefe da diplomacia finlandesa manifestou que continua mantida a expectativa de adesão à OTAN juntamente com a Suécia. As declarações de Erdogan mostram que há uma vontade positiva na Turquia de avançar rapidamente no processo da OTAN, se necessário. Nosso forte desejo na Finlândia foi e continua sendo ingressar na OTAN juntamente com a Suécia. Muito trabalho foi feito para atingir esse objetivo nos últimos 10 meses. A Suécia é nosso aliado mais próximo em defesa e política externa. A Turquia travou na última terça-feira a adesão da Suécia e Finlândia na OTAN, ao adiar indefinidamente o encontro marcado inicialmente para o começo de fevereiro, destinado à discussão das objeções do governo turco às candidaturas. E ainda no destaque internacional, um sexto policial americano foi penalizado pela morte de um jovem negro que perdeu a vida na semana passada, no Tennessee, após ser espancado durante uma abordagem policial violenta. Preston Hanfield, como os outros 5 agentes já acusados de homicídio, foi afastado do cargo no início da investigação. Nichols, de 29 anos, foi morto após ser detido em um controle de trânsito em 7 de janeiro. Vídeos do incidente mostram os 5 policiais, todos negros, agredindo Nichols com socos, chutes e golpes de cacetetes, enquanto ele geme e grita por sua mãe. Na quinta-feira, os envolvidos foram acusados de assassinato em 2º grau pela agressão, entre outros crimes. No sábado, a polícia de Memphis desativou a Scorpions, unidade especial à qual pertenciam. O grupo tinha como objetivo atuar nas áreas de alta criminalidade no sul da cidade. E uma última informação, nós vamos lá para o espaço, porque o sorridente rosto de um urso apareceu como se tivesse sido esculpido na superfície do planeta Marte. Ele foi captado pela câmera de reconhecimento que orbita o planeta. Vamos ver? De acordo com os pesquisadores, uma coluna com uma estrutura que desabou em forma de V, 2 crateras e uma fratura em forma de círculo fazem lembrar o focinho, os olhos e a cabeça, respectivamente. O HiRISE, um dos instrumentos a bordo do orbitador de reconhecimento de Marte, tira fotos super detalhadas do planeta vermelho e ajuda a mapear a superfície para possíveis missões futuras, sejam com humanos ou robôs. Durante a última década, a equipe registrou ainda avalanches em pleno andamento e descobriu fluxos escuros que poderiam ser de algum tipo de líquido. Também foram encontrados redemoinhos se movendo pela superfície do planeta, bem como uma marca que para muitos parecia o logotipo da frota estelar de Star Trek. É um mistério, né? Bom, por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais!